Bem, obrigado a todos aí pela presença. Obrigado, Nathalie, pelo convite. E eu começo a minha fala retratando um pouco da minha história, né? Que eu acho que empreender é, acima de tudo, se apropriar da sua própria história. Tá? Eu acho que esse é o grande desafio do empreendedor, é estar ciente da sua história e botar ela para funcionar a favor de você e da sociedade. Estabelecer essa relação de ganha-ganha com a sociedade. Não se preocupar tanto com o investidor, tá? Não se preocupar tanto com o ego, mas se preocupar o que é que você vai fazer. A sociedade hoje está num momento tão fantástico e tão importante de uma mudança de era, e eu vejo todo mundo apenas preocupado com business plan, apenas preocupado em ganhar dinheiro. Eu acho que é uma perda de tempo muito grande, o mundo está para ser transformado. E eu vou tentar compartilhar uma história pessoal, não estou aqui dizendo que é o caminho de todo mundo, essa foi o meu caminho, tá? Que começa no meio dos anos 90 com esse cartão, nessa minha jornada de empreendedor, e que eu tive o privilégio de participar aqui na Microsoft com grandes amigos, aprendi muita coisa, não só aqui no Brasil, na América Latina e no mundo, e que me ajudou muito a me transformar num líder. Tá? Essa foi a última simbologia que eu tive dessa casa, quando eu recebi essa caneta no final de 2001, mais especificamente em Machu Picchu, no Peru, onde o objetivo era que você tivesse essa caneta para cuidar da sua jornada aqui dentro. E eu fiz uma opção contrária. Naquele momento eu percebi o seguinte: eu tenho muito o que fazer para o meu país, eu tenho muito o que fazer dentro de mim, eu tenho outros objetivos na vida a cumprir, que não é rodar o mundo apenas como executivo de multinacional. Nada contra quem tem esse caminho, não estou julgando, estou dizendo que não era o meu caminho. E hoje eu me pareço mais com isso, tá? Eu tomei liberdade de pedir ajuda dos meus filhos, eu sou pai, tenho 2 filhos, e eles me ajudaram a desenhar quem eu sou hoje, né? O Tomás me desenhou do lado, e a Joana desenhou do outro lado. Ele tem 8 anos e a Joana tem 4. O que é que eu gostei disso? Me botaram bastante cabeludo, tá? Com muita barba e com a camisa verde que eu vim hoje. E o que é mais interessante, eu estava de short, né? E acima de tudo eu perguntei a eles com muita alegria, tá? Eu acho que o empreendedor do futuro tem que manter a alegria sempre, tá? A alegria é a alma da nossa liberdade interna, é o que desperta a nossa evolução. Então vamos exercer ela no dia a dia. É importante empreendermos com alegria. E aqui vai essa reflexão, tá? Que eu sempre usei esse mantra no momento que eu parti para a vida, que é desconstruir formas, encontrar sentido e propor novas formas. Tá? A gente está muito acostumado a trabalhar nas caixinhas. Para se vender, você está sempre se rotulando. Tá? Rotula a sua empresa, rotula você, rotula a sua família, rotula o que você faz, quando na verdade você é um ser imperfeito. Tá? Como diz um conterrâneo meio de perto, ninguém é normal. Tá? A gente está na era das pessoas. A gente vai ter que lidar com essa imperfeição. Está tudo muito próximo, está tudo muito estranho. É porque todo mundo é humano. Ninguém é máquina. Bem-vindo à era das pessoas. Bem-vindo à sociedade em rede. Bem-vindo à sociedade onde as pessoas se conectam para construir um novo mundo. E para isso, o meu desafio naquele momento era muito conectar o meu coração com o meu cérebro. Meu filho ficou muito chateado quando desenhou esse cérebro, porque ele falou, não parece um cérebro. Eu falei, mas é o que você está desenhando, está lindo. Não é um exercício fácil, tá? Porque a gente está acostumado a pensar basicamente o seguinte: minha vida pessoal, minha vida profissional. Tá? A minha vida na família, a minha vida no trabalho. Mas nós somos um ser integral. Só existe uma única vida a ser vivida. E quem empreende sabe disso. A partir do momento que você passa a empreender, é a sua vida que está ali. Esse hype do empreendedorismo é uma coisa que tem que chamar muita atenção. Antes de empreender, saiba o seguinte: sua vida está em jogo ali dentro. Você vai ter que estar integral, não é apenas um trabalho. Então, conectar o seu desejo, a sua vontade, com a sua racionalidade, é o caminho de você encontrar basicamente o que eu acho que é o sucesso na vida. Encontrar um propósito para viver. Tá? Uma causa para lutar. Um grande desenho para construir junto com a sociedade. E no meu caso, juntando duas coisas que estavam desconectadas, eu sou apaixonado por música. Tá? E quando saí da Microsoft, falei, eu vou trabalhar com alguma coisa que eu gosto muito. E o que eu consegui identificar que eu gostava muito era a música. O meu coração estava nela. Foi ela que me ajudou a encontrar o meu ritmo. Foi ela que me ajudou a encontrar a minha harmonia. Duas coisas fundamentais
para que você coloque o seu passo na vida. E eu fiz uma coisa que não era muito usual, eu fui juntar música com tecnologia de uma forma completamente diferente. Juntei dois dos principais instrumentos musicais, instrumentos digitais da humanidade, um que era o tambor, tá? Na ancestralidade, como um instrumento digital incontrolável. Quem já, por acaso, trabalha com música, já tentou microfonar um tambor, já entrou no estúdio, vai entender o que eu estou falando, o que é realmente um instrumento digital, e que era a internet do passado. Nossa internet ancestral, onde as pessoas passavam as mensagens. E juntar isso com o computador, que estava surgindo como grande novo instrumento musical. E transformar o computador em si num instrumento musical e uma forma de educação, onde as pessoas poderiam não só aprender a mexer em planilha de Excel, se tornar um ser produtivo, mas aguçar a criatividade dos indivíduos. Porque o homem não veio ao mundo para produzir, sim para criar. Nisso eu acredito bastante. E a partir daí a história foi contada na Eletrocooperativa e eu saí da rota São Paulo-Seattle e comecei a entrar na rota São Paulo-Salvador, São Paulo-Pelourinho. Porque eu sou baiano e a Bahia nunca saiu. Eu saí da Bahia, mas ela nunca saiu dentro de mim. E eu precisava voltar um pouco para minha terra, aterrar e fazer com que meu coração e meu ritmo voltasse a funcionar de uma forma mais estruturada. E esse projeto a gente conseguiu fazer em Salvador com a ajuda de muita gente, tá? E se tornou uma referência no Brasil por uma simples ideia, basicamente, conectar o que estava separado. E para mim isso tem muito a ver com amor. Amor não como uma questão ligada a sentimento, mas a emoção. É juntar o que está separado. Conecte o que não está conectado. Não caia nas mazelas ou no falso, nas falsas verdades que o mundo chamado desenvolvido diz que é assim que tem que ser feito. Eu, particularmente, questiono todas essas fórmulas que vêm enlatadas para o Brasil. Tá? Vivendo no ambiente multinacional, sendo criado nisso e vivendo a realidade do povo brasileiro, o que a gente tem mais que fazer é questionar isso tudo. Porque tem um país novo surgindo, tem uma necessidade de um país se mostrar de uma forma diferente e eu acredito piamente que nós somos esse país. E nessa jornada toda, eu sempre prezo, agora tudo que eu fiz na Eletrocooperativa e agora na Itznun, tá muito ligado a duas demandas fundamentais na nossa sociedade. São dois problemas seríssimos que a gente tem. Tem duas instituições que estão em crise e que elas definem praticamente tudo que a gente faz na nossa sociedade hoje em dia. Uma é a escola, ou seja, o sistema de ensino fechado, tá? E a outra é o emprego, a instituição emprego. O que é que está acontecendo com essas duas coisas? A escola hoje não é capaz mais de cumprir o seu papel na nossa sociedade. Tá? Ela foi desenhada para ser um espaço de formatação de pessoas. E as pessoas hoje têm acesso a milhares de outras coisas que vão para muito além da escola. E hoje a gente continua refém do modelo escola. Escola, quando eu falo aqui, não é só escola primária ou ginasial, é toda a instituição de ensino fechada. Tá? Hoje a gente passa por essa grave crise. Veja os empreendedores, todos eles que fizeram coisas realmente inovadoras no mundo, ou que estão fazendo, tiveram que romper com esse modelo para desformatar, desconstruir esse formato e criar algo novo. Outro grande desafio que a gente tem na nossa sociedade é reinventar a forma como a gente trabalha. Hoje, a gente tem nós somos refém dessa questão que é arrumar um emprego. Tá? Não há emprego para todo mundo. Tá? A estrutura social, econômica dos países não são capazes mais de suportar, tá certo? Esses modelos que a gente criou no passado. O grande desafio que a gente tem é reinventar a forma como nós trabalhamos. Mas você vê como o mundo é fantástico e é uma questão só de visão. E aí eu peço a licença de chamar o Milton Santos para me inspirar, descolonizar o nosso olhar. Nós precisamos descolonizar o nosso olhar, a forma como a gente se vê e a forma como a gente vê o outro. Tá? E descolonizar o olhar significa ver o mundo trabalhando de uma forma diferente. As redes estão aí. Tá? As conexões estão aí. Por que os modelos econômicos não estão indo junto? Por que a gente até agora não criou uma mega revolução de trabalhar em rede efetivamente? Olha o exemplo do software livre, olha o exemplo das produções de software. Por que a gente não está conseguindo levar isso para outros setores da nossa sociedade? Por que a gente ainda é refém de hora do rush na nossa cidade como São Paulo? São alguns questionamentos que eu tenho e não tenho resposta. Mas a gente está acomodado. E aí, essa é a minha grande inspiração. Tá? Fugindo totalmente de rótulos, eu me dei um rótulo, porque as pessoas falavam, pô, eu não consigo entender. E eu nunca quis ser entendido, eu queria funcionar. Tá? Eu queria funcionar para mim e para as coisas que eu fazia.
tá? E as pessoas que estavam comigo me entendessem, a gente pudesse dizer o seguinte: não precisa me entender porque nem eu me entendo direito muitas vezes. Eu sou um ser imperfeito. Não sou uma máquina, não sou um produto, tá certo? Não tenho value proposition, eu tenho uma vida a viver. E a civilologia foi uma licença poética que eu me dei, que é basicamente o seguinte: fazer o melhor que eu podia com o que eu tinha. Quem me ensinou isso? Os jovens do Pelourinho, tá? As mulheres na Índia, alguns jovens nas comunidades africanas, alguns jovens peruanos que eu encontrei, alguns amigos meus empreendedores sociais, pessoas que eu não conhecia e eu passei a conhecer na minha jornada de 10 anos. Que nada mais é do que sair do olhar do que você não tem e começar a conectar com o que você tem, que é o que você pode contar. Você pode rodar, fazer MBA, PhD, pós-doc, mas na hora do vamos ver, vai ter que se virar. Então, eu me dei essa licença poética, tá certo? De me intitular como civirólogo e desenvolver essa metodologia que nada mais é do que a forma brasileira de criar e agir. Não é design thinking, é design action. O brasileiro é um ser que está acostumado a agir, desenhar e agir, imaginar e fazer. E nós temos que acreditar nesse imaginário, que ele é aí sim o grande aliado para a gente nessa transição. Uma outra coisa fundamental que eu aprendi também nessa jornada é que nós temos dois grandes desafios, né? A gente tem a questão do tempo, tá? E aquela outra bolinha ali é o espaço. Aqui eu trago um pouco a visão oriental, que a gente tem aquela visão de olhar os elementos, nós ocidentais, como fogo, terra, água e ar. Todo mundo fala, estamos na era do ar. E aí eu fui com um grande mestre indiano, conversando com ele numa aldeia. Ele me explicou uma coisa que eu achei genial. Vocês ocidentais são interessantes, mas eu não consigo entender vocês. Porque para mim, a vida não faz sentido se não tem dois outros elementos: tempo e espaço. E é fundamental para quem trabalha com tecnologia, quem está construindo esse novo, ter consciência desse tempo e espaço novo. O virtual está aí para mostrar isso. Tá? E essa inspiração de tempo e espaço me deu a grande inspiração de criar o espaço onde todo mundo pudesse trabalhar sem nenhum tipo de obrigação, mas com conexão de vontade, desejo e com um simples propósito: co-criar o mundo. E aí surge a Etznun, que é o tempo e espaço. Um tempo que é o meio-dia e um espaço virtual para você criar. O seu tempo, onde ninguém faz sombra para ninguém, nem ninguém rouba a luz de ninguém. É o sol do meio-dia da minha terra, na Bahia, batendo no cucuruto das pessoas e as pessoas se iluminando para criar o novo. E a Etznun nada mais é do que um espaço que é muito interessante. Depois de ter criado a organização social, eu sou piamente convicto, hoje em dia, principalmente no nosso país, que a grande transformação vai vir do empreendedorismo individual, dos agentes livres empreendendo, e as novas empresas. Mas empresas focadas não apenas no P&L, mas acima de tudo num grande propósito de transformação, que é isso que a gente está esperando, não só aqui no nosso país, mas no mundo. Tá? O Gilberto Gil, quando eu estava apresentando a eletrocooperativa para ele, quando era ministro da Cultura, ele falou uma coisa que eu achei genial, que eu acho que fica como uma grande inspiração para a gente. A vocação brasileira não é ser uma nacionalidade, mas sim uma universalidade. Nós somos uma mistura, tá? Nós podemos tudo. Nós somos um país somos um país altamente sustentável, temos todo tipo de recurso. Temos até pobreza para crescer o mercado. Olha a oportunidade que nós temos nesse momento. Essa euforia de classe C, como bem diz um amigo meu, Sérgio Vaz, é a correria, é a classe da correria. É o Brasil novo que surge. Nós estamos num redesenho fantástico. Ao mesmo tempo, a gente nunca imaginou passar por uma revolução social, cultural e econômica ao mesmo tempo. E como estamos usando isso a nosso favor? Eu quero, para as pessoas que são de empresa, um pouco do meu feedback, é o seguinte: vocês querem mudar o mundo? Comecem conversando com o seu chefe. Tá? Porque está muito difícil, todo lugar que você vai, porque é meu chefe, porque não é problema meu, eu tenho que convencer um monte de coisa. Você quer mudar o mundo, quer chamar a gente para conversar? Convença o seu chefe. E seu chefe convence o chefe dele. Vamos mudar a estrutura hierárquica, porque não é uma questão do meu jogo, do seu jogo, é do nosso jogo. Do jeito que está, sinceramente, eu não acredito que a coisa a gente vá muito adiante. Está na hora também da gente sair um pouco dessa euforia, desse hype e identificar o seguinte: estamos num momento único da história e nós temos que nos ver livres do medo e encarar de vez a coragem. Muito obrigado.